Fala galera, como que vocês estão? Rodrigo Arasaki aqui na área, junto com o Rafael Botaro e mais um episódio da Insurecast. Hoje com uma pessoa muito especial, eu estou muito honrado em poder aqui recebê-lo aqui, Ângelo Colombo. Muito obrigado pela participação. Boa noite, Arasaki. Boa noite, Rafael. Eu que agradeço. Finalmente aqui estou no programa que eu sou muito fã, que divulga a palavra dos seguros aí para todos os cantos. Parabéns, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Estou muito honrado de estar aqui. Pô, o prazer é nosso, Ângelo. Era o que a gente sempre... era um sonho, assim, né? Vamos falar com o Ângelo, vamos primeiro ver se dá certo. Dando certo. Deu certo. E deu certo. Boa. E antes de começar, vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de risco de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK. Valeu, BRK. Boa. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Integrar informações e processos de risco, controle de jornadas de motoristas e logística em transporte é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções em softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciarem e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de forma automatizada de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas. Garantimos processos, maximizamos resultados. Boa. E fechando aqui, deixando aqui um livro que o autor já esteve aqui, né, Japinha? Já. Foi um episódio muito bacana. Se vocês quiserem acompanhar, o Hermes Brancaleão vai aparecer aqui no card de algum lugar aqui embaixo que a pessoa for colocar. Boa. Seguro Patrimonial Grandes Riscos, Princípios Básicos de Hermes Brancaleão, editora Roncarate. Quer ter acesso a esse livro aí? Fala lá com o pessoal da editora Roncarate e eles vão providenciar pra vocês. Fechou? Recomendo, galera. Inclusive o Ângelo ajudou Ah, é verdade. Teve aqui uma dedicatória aqui no final do Ângelo, né? Prefácio, feito com todo carinho aí pro Hermes, craque aí de subscrição property. Verdade. E eu queria até agradecer o Hermes aí, porque é um cara que ajuda muita gente. Ele sempre apoiou, assim, o programa, ele sempre tá divulgando. É um cara ponta firme. Obrigado, irmão. Show de bola, tamo junto. Isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Bom, Ângelo, obrigado novamente aí pela participação no nosso programa. O povo quer saber aí, a galera que nos assiste e nos acompanha, o mercado de seguros, quem que é o Ângelo Colombo? Como você chegou até o CEO de uma grande multinacional aí, a Swiss Re? Conta pra galera aí. Que bacana, Arasaki. Bom, na verdade, o Ângelo Colombo, uma pessoa muito simples, né? Eu sempre, desde que nasci em família de imigrantes italianos, aprendi que simplicidade é tudo, né? Então, uma família de imigrantes tem como DNA acolher pessoas de diferentes raças, religiões, né? Diversidade sempre muito presente. Isso foi meu grande alicerce, né? Como ser humano, como homem, como pai e como CEO, né? CEO nunca foi um objetivo, foi acontecendo, né? E os seguros também aconteceram, né? Eu sou engenheiro, eu estudei para construir prédios, pontes, né? Grandes estradas, mas a gente precisa se adaptar, né? E a realidade do nosso país exige essa adaptabilidade dos executivos, de quem precisa se desenvolver, e o mercado de seguros me acolheu de braços abertos, né? Eu que sempre gostei muito dessa diversidade, das diferentes culturas, muita gente, né? Um mercado que tem médicos, engenheiros,
professores, psicólogos, né? Então esse caldeirão sempre me atraiu muito, né? Essa possibilidade de não ter rotina e um mercado muito internacional, né? Então entrei como gestor de riscos, a porta que me foi dada como inspetor lá no final dos anos 90 por uma corretora de seguros e que eu sou muito grato por ter me aberto essa porta. Um mercado muito difícil naquela época para os engenheiros, quase tudo fechado. Então a gente hoje fala, estamos na pior crise, mas não, isso é cíclico, né? De tempos em tempos isso acontece e o mercado de seguros abriu as portas e aí foi um desenvolvimento, né? Eu passei então 3 anos numa corretora que se chamava Harmonia, né? Hoje é Howden, né? E fui lá inspetor, aprendi tudo, né? Eu lembro o começo da minha carreira, eu tive o privilégio de ler todas as apostilas da Funenseg e ser pago para isso, né? Caraca. E isso foi uma coisa que, se eu não tivesse feito ali, eu nunca mais teria feito na minha vida, né? De ter realmente essa base acadêmica, né? De fundamentos. Por isso o livro aqui do Hermes, tão importante, o Caron Karate faz tão importante, né? De trazer esse conhecimento, registrar esse conhecimento. Depois eu fui para Munich Re, já virei ressegurador, né? Então eu saí de uma ponta, fui para outra ponta, e aí como engenheiro trabalhei na subscrição, e subscrição aí sim do que eu tinha sido treinado, as grandes hidrelétricas, época das termoelétricas, né? Que foi uma grande escola. Depois eu fui para a Royal Sun Alliance, fiquei lá também com vários cargos, e aí eu diria que talvez foi o ponto que mais me preparou para ser um CEO, porque eu entrei pela porta da subscrição, mas eu consegui transitar para o marketing, cheguei a ser diretor de TI, cheguei a ser, por um tempo, responsável pela estratégia, fusões e aquisições, né? Então exigiu um pouco de desapego, de sair daquela área que eu tanto gostava e gosto, como a subscrição, que eu tinha sido treinado, para ir para um lado desconhecido e aí sim entender como é que funciona a seguradora como um todo. Depois fui para a Allianz, onde fiquei 12 anos, né? De novo uma grande escola, e tive várias oportunidades, principalmente de criar a GCS na América Latina, e aí sim como CEO em 2012, há 10 anos, e aí realmente foi colocar em prática tudo aquilo que eu tinha experimentado, mas de novo, nunca foi um objetivo por si, foi acontecendo, foi ocupando os lugares, oportunidades que iam me sendo dadas, me espelhando nos líderes que eu tive, né? E sem ajuda ninguém chega. Ajuda, a compreensão da família, muito, né? Porque são muitas horas de dedicação e de viagens, e de estudo. E há 3 anos estou aqui na Swiss Re, apaixonado pela Swiss Re e realmente fazendo acontecer essa parceria com o Bradesco aqui no Brasil. Boa, que legal, Ângelo, que história. Então, assim, a gente pode atribuir também de uma certa forma que você ter passado por diversas áreas também, de uma certa forma, te ajudou a olhar como um todo e conhecer todos os processos de todos os cantos, né? Sem dúvida, Arasaki. Eu diria que uma coisa é você aprender na teoria, né? Outra é você ter que executar, né? E quando eu era subscritor, era muito simples eu liderar pessoas que eu poderia, se elas não estivessem ali amanhã, fazer o trabalho delas. Na hora que eu vir um líder de TI ou de marketing, que são especialidades que eu não tinha, eu tive que começar a aprender a liderar por influência, por inspiração, e não simplesmente por saber fazer o que a outra pessoa estava fazendo, né? E isso é um grande divisor de águas. Hoje, como se fala, CEOs de uma empresa de papel e celulose podem tocar uma empresa automotiva? Sim, né? Não é necessário se conhecer todo o tecnicismo, desde que se consiga influenciar, que se chama uma liderança mais participativa, né? Uma liderança que influencia, que inspira, mais do que a liderança que é simplesmente por fazer e exigir que os outros sigam. Legal. E, Ângelo, uma das coisas que você comentou no seu discurso inicial foi a questão da família, muita compreensão da família. Eu imagino que uma posição de CEO te traga aí bastante, enfim, viagens, bastante ocupação, que acaba tendo que... Como é que se assimila isso? É um projeto, né? E esse projeto, eu sempre digo, você precisa ter a tua base emocional muito forte, né? E eu
a tenho na família, né? Na família filhos, esposa, mas também na família expandida, aí, como eu disse, lá da minha origem de imigrante italiano, né? Uhum. Porque tem casamentos, aniversário de casamento que você não vai estar, né? Tem os próprios aniversários que você não vai estar, né? O meu, em particular, sempre cai junto com o Reims lá nos Estados Unidos e que geralmente não dá para faltar. Mas aí você troca por momentos de grande intensidade, onde eventualmente as outras pessoas estão ali trabalhando e você consegue tirar um dia e realmente fazer uma viagem, ou eventualmente, mais recentemente, levar a família nas viagens, né? É uma coisa que eu recebi um conselho de um CEO, já um guru, né, de CEOs, e que ele disse, olha, a coisa que eu mais acertei na minha vida foi ter levado os meus filhos nas viagens, quando possível, para expô-los, né? Abrir esse cardápio do mundo, né? Não simplesmente ficar naquele mesmismo, aquela coisinha quadrada, e aproveitando o ensejo da carreira para expor a família. Olha que bonito, né? Eu me espelho nisso e, quando possível, eu faço. Bacana, bacana. Eu lembro também, assim, uns anos atrás também, a Swiss Re, ela permitiu também que eu pudesse, quando eu fui fazer o Job Rotation na Europa lá, me permitiu que eu levasse a minha esposa, porque senão eram 3 meses, né? Então isso foi muito importante, assim, para mim também, conciliar tudo. Muda, né? Muda as perspectivas da viagem. O jeito mais humano, você não, né? Isso eu achei muito bacana na empresa, assim. E aí, pegando esse gancho, Ângelo, como inspirar quem vem, né? Toda uma empresa ali que, enfim, que você lidera e etc., que também tem os seus anseios pessoais e familiares para lidar o dia a dia. Como inspirar nesse sentido, Ângelo? Sim. Isso é o que mais me move, Rafael. Porque não é uma ciência exata. Apesar de eu ser engenheiro, né, e a engenharia se aprende. Essa parte eu li muito a respeito, né, estudando a ciência humana, né, para realmente ver como que as pessoas conseguem segurança psicológica, né, para realmente executar o seu melhor. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que você precisa ter uma base de referência, né, aquele teu lugar seguro, né? Pode ser uma pessoa que está próxima de você, um familiar, um líder, mas aquela pessoa que o fato de você mirá-la te inspira a continuar. Mesmo que você não consiga falar com ela naquele momento. Mesmo uma pessoa que já partiu, né, de fato. Na hora que você tem isso, essa pedra fundamental, né, e uma conexão muito forte, você consegue atingir aquilo que nem você achava que fosse capaz, né? E isso é a inspiração. Então eu trago também a relação com o meu chefe, por exemplo, né, com quem eu trabalho já há alguns anos. Ele não está do meu lado todo momento, não dá, né? CEOs também tem chefe. Mas quando eu vou fazer alguma coisa, é inevitável não pensar, poxa, ele ficaria orgulhoso em saber que eu estou fazendo isso agora. Mesmo que ele não saiba, né? Mas é aquela referência onipresente, né? Legal. E isso eu procuro no dia a dia trazer para os meus seguidores, né? E realmente com muito empoderamento, criando um ambiente de muita confiança, né? Onde as pessoas possam ser elas próprias. Isso não significa ser bonzinho, isso não significa tirar o pé, pelo contrário. Isso a gente vai procurar a alta performance. Isso é tudo para gerar aquele ambiente de confiança que a pessoa vá atingir aquela marca que ela nem imaginava que pudesse. Mas ela precisa ter um ponto de segurança, né? Que ela pode errar. Perfeito. E ela errar, um erro justo e um erro que pode haver uma recuperação, mas não se conformar com o medíocre, né? Então, e também dar o exemplo. Eu tinha até uns 5 anos a visão que o líder tinha que ser aquele que define o pace, né? Ou seja, a velocidade. Como nas corridas, né? Os coelhos que vão lá na frente. Isso era um equívoco, né? Porque podem ter pessoas que vão mais rápido que o líder, né? E o líder tem que realmente inspirar pessoas que venham a sucedê-lo para trabalhar num mundo ainda mais complexo e que exige líderes ainda mais capazes, né? Então, não basta simplesmente ser o coelho lá na frente puxando. Você precisa incentivar que eles ultrapassem e sejam melhores que você, né? Então, também é um desapego.
E o tempo todo falando muito com as pessoas, comunicando, mostrando vulnerabilidade, né? Porque a gente não é super-homem, né? Nós também temos nossas dores, a gente também chora no travesseiro, às vezes de saudade da família numa viagem, né? E precisa colocar isso tudo na mesa. Uma vez que isso é constituído e o grupo se fecha em torno do objetivo, cresce a empresa, crescem os resultados, né? Todos os que estão em volta, chamados stakeholders, ficam felizes e o principal, né? Gera-se prosperidade para os que participam. Legal, legal. Você falou uma coisa aí que me lembrou, assim, a questão de não se contentar com o medíocre, né? Existe uma frase popular que é o ótimo é inimigo do bom. Eu sou um completo combatente a essa frase, que eu sempre brigo, assim, às vezes com fornecedores, etc. Porque, assim, óbvio, tem horas que você tem que fazer o bom ali, senão você não caminha, né? E aí buscar depois a perfeição daquilo lá. Não a perfeição, mas evoluir. Agora, se você ficar entregando o bom sempre, quando que você vai ser ótimo? Né? Exato. É uma coisa que eu sempre tenho pra mim, assim, pô, não, isso aí pra mim é um pouco de preguiça, vambora, porque dá pra fazer melhor. E uma outra coisa também, Ângelo, que você passou por diversas empresas, né? Desculpa, já tô falando demais, né? Pode me contar. Não, mas eu tô me segurando aqui também. Vamos lá. E só referências, né? Poxa, Munich Re, Howden, Swiss Re, só... Como é que é essa questão de você estar em multinacionais, que você tem que entregar um resultado para pessoas que têm uma cultura diferente da nossa, e você equilibrar isso, fazer esse meio campo? Ó, calma, no Brasil tem algumas coisas que são diferentes, aqui dá para entender, como que é lidar com diferentes culturas? Sim, isso eu também coloquei como grande objetivo de vida, né? Não que eu negligencie as empresas nacionais, pelo contrário, né? Em cada segmento a gente tem empresas nacionais espetaculares. Mas quando a gente olha o meu nome em grego, né, significa mensageiro, né? O radical Ângelo, né? Muita gente fala do italiano só. E eu vejo isso como um dos propósitos da minha vida, né? De mostrar o valor da América Latina, né? Por quem eu respondo hoje, e do Brasil, para os gringos, né? Só que você precisa passar na linguagem deles. Não adianta a gente comunicar na nossa linguagem, não só idioma, né? Porque vai um discurso um pouco desviado daquilo que eles querem ouvir. Então, a minha especialização sempre foi entender como eles pensam, né? Me colocar no sapato deles, para depois vender o nosso continente, no bom sentido, né? Com ótimos profissionais, ótimos potenciais de negócio, né, como mostra o resultado da nossa indústria. Agora, é um desafio constante, né, porque cada país tem a sua particularidade, né, e se você não se coloca nos sapatos deles, é muito difícil ver como eles nos entendem, né, e às vezes as mensagens são viesadas também. Então, a primeira coisa é construir credibilidade. Uma vez que se construa a credibilidade, dá para se chamar ali, olha, vamos devagar, não é assim que funciona. Isso não vai levar a lugar nenhum. E desse lado aqui também, né? Procurando posturas mais de consenso, de conciliação, né? E também, às vezes, tendo que objetar quando necessário, claro. Mas sempre construindo essa cultura de consenso, de consistência, né? Porque quando se vai falando uma coisa e se entrega, né? Nada melhor do que ganhar credibilidade com entregas. Então, eu acabei me aproximando mais da cultura europeia, né? Falei, vou fazer isso para todos, né? E ainda mais da Europa Central, né? Que são os países ali de língua alemã, né? Então, Allianz, né? O Munich Re e Swiss Re. E realmente com gosto ali de me relacionar com eles e traduzir a nossa cultura para eles, né? Que eu percebia que muitas vezes isso é perdido na tradução, né? Às vezes aqui nós estamos fazendo o que eles querem, lá eles estão felizes, mas no meio do caminho isso de alguma forma se perdeu, né? E aí de novo a importância da comunicação. Bacana, bacana. E Ângelo, e como você é um CEO Latam também e cuida de toda a América Latina, a questão de você conhecer também a cultura desses países para lidar com negociações ou com clientes de lá também é importante para essa carreira? Sem dúvida, Arasaki. Quanto mais você investe em conhecer a cultura com quem você está fazendo negócio ou quem você lidera, você só tem a ganhar, né? Se você consegue viver como as pessoas do país que você foi, né? Eu procuro sempre fazer isso. Eu quando vou ao México, a Costa Rica,
Porto Rico, né? Eu procuro sempre fazer o que as pessoas locais fazem, comer onde eles comem, entender a importância dos feriados, ou, né, por exemplo, o Dia dos Mortos agora no México, né, que passou. É totalmente diferente da nossa cultura, e é difícil explicar se você não foi lá e não viu um Dia dos Mortos, né? Como que é celebrado isso, né? Então, isso eu recomendo bastante, né? E depois, uma vez entendido a cultura, entendido os usos e costumes, é mais fácil tudo, né? É mais fácil você entender se o sim significa sim, né? Ou significa talvez, ou significa não, né? Mas nem todos os códigos são decifráveis, viu, Arazaki? Eu posso dizer que eu tentei, e talvez nos países asiáticos eu tive um pouco mais de dificuldade, mas na América Latina e na Europa, por enquanto, as coisas vão bem. Legal. Até pegando esse gancho da América Latina, alguns convidados que a gente já teve aqui, a gente entrou um pouquinho nessa conversa de tipo, o Brasil é indiscutível o tamanho em relação a prêmio, referente, quando se compara com os demais países. No transporte especificamente, a gente tem muito pouca representatividade nos órgãos latino-americanos. Aí tem a Alsum, normalmente a gente sempre, no máximo, vai ter uma pessoa ali falando sobre o Brasil e enfim. Por que você acha que a gente precisa melhorar para estar mais presente? E aí, passando para outros ramos que de repente você tenha essa visão, também funciona da mesma forma? Ótima pergunta, né? Isso é uma coisa que sempre me inconformou, né? O pouco número de brasileiros em posições regionais. No transporte você tem toda a razão, né? Mas também é verdadeiro como presidentes de seguradoras, né? Se vocês olham, nada contra os nossos vizinhos, mas o Brasil, por ser o maior país, né, teria que, pelo menos proporcionalmente, ter o mesmo número de líderes. E eu estudei um pouco para ver se isso estaria relacionado ao idioma, né? E se a gente olhar há 20 anos, né, o espanhol aqui era muito pouco falado, né? E às vezes isso atrapalha. A gente achava que falando português conseguiria. Não é verdade, né? Porque sem o idioma aí a cultura é mais distante ainda. Mas talvez essa falta de um pouco de ambição do brasileiro, né, inseguros, de olhar para os países vizinhos, entendendo que o Brasil por si já é um continente e de fato é muito grande, né? Se a gente, e os gringos muitas vezes falam isso, poxa, mas já tá bom o Brasil, né? Por que você vai abrir um escritório no Chile, na Argentina, na Colômbia, né? Você vai ter um monte de trabalho, poxa, e você vai, se você botar mais uma filial em Belo Horizonte ali, põe uma na Savassi, você já faz a Colômbia, né? É verdade, o Brasil é uma... Mas a beleza da diversidade começa aqui em casa, começa na América Latina. Perfeito. Né? E se a gente vai além do seguro, você vê que isso, o Brasil também falhou na constituição do Mercosul, ou quaisquer uniões federativas que a gente vê em outros continentes já funcionando melhor, acordos de livre comércio, né? Aqui, talvez a barreira do idioma e cultural foi muito grande. Agora, isso está mudando, né? Eu vejo com muita alegria em corretores, em seguradoras e resseguradoras, o Brasil tomando um papel de protagonista, né? Nós mesmos trouxemos o escritório, que era Miami regional, para o Brasil, né? E obviamente com brasileiros, dando oportunidade para os que estavam lá virem para cá. A gente vê outros também seguindo esse caminho, né? E brasileiros ocupando posições regionais. Acho que é natural, né? Não é cada um puxar para o seu país, bairrismo, mas é ter um equilíbrio. E o Brasil certamente ainda está subrepresentado. Mas será que tem a ver, Ângelo, com essa baixa cultura de contratação de seguros mesmo por parte das pessoas? É um mercado assim mais imaturo em relação aos outros? Só que eu acho que o Brasil, como por muito tempo foi um mercado monopolista, né, e um mercado monopolista com tarifa, né? Se a gente vamos voltar de novo para 98, 99, que não faz tanto tempo. Sim. Né? Então o Brasil tinha uma tarifa de seguros muito fechada, né? E os outros países já estavam liberais, já estavam realmente trabalhando com o mercado de resseguro, né? A gente veio até 2008 com o mercado fechado, né? Então a gente está falando de um pouco mais 10, 12, 13 anos, que é pouco tempo, né, para se internacionalizar totalmente, né? Existe ainda essa barreira para o internacional jogar aqui, qualquer outro lugar do mundo, você não precisa capitalizar para ser local. Aqui
tem uma complexidade maior, né? Então isso funciona por dois lados, né? Assim, a gente acha que às vezes protegendo o nosso mercado, a gente protege o capital nacional, mas também a gente atrasa o desenvolvimento do profissional local, né? A não ser que ele saia por conta própria e vai estudar lá fora, mas se a gente operasse aqui no mercado já totalmente liberal há mais tempo, o trânsito seria muito maior. Eu tomei um susto quando eu cheguei no nosso escritório em Miami e vi que só tinha colombiano, praticamente. Adoro os colombianos e mexicanos. E eu entendi por quê. Eles já estavam muito mais adaptados a esse jogo do mercado aberto. Né? E para o Brasil, por mais que a gente tenha todo esse talento, a gente precisaria ainda se provar e aprender. E até hoje isso leva tempo. Então acho que a gente perdeu um pouco nesse período de protecionismo, né? Se a gente pensar, o monopólio foi de Getúlio Vargas, né? 1940 e pouco, até 2008. Né? É muito tempo. Né? E aí, todos jogando aquele... Eu lembro de contratar underwriter e o critério era: me dá aí qual o LOC, né? Localização, ocupação e construção. Qual o LOC de uma fábrica de madeira em Curitiba? Aí ele dava o LOC. Então esse cara era muito mais eficiente, porque ele já ia direto à taxa que tinha que aplicar aquilo. Esse era o critério de contratação. E os outros países já estavam falando de Leg 3, de cláusulas de aviation e muito mais integrados. Né? A gente chega lá. Boa. E uma das coisas também que você comentou no início, Ângelo, é que o mercado de seguros te abriu as portas, né? Te recebeu, enfim. É uma coisa que, assim, desde o nosso primeiro vídeo lá, quando a gente apresentou o projeto, talvez tenha sido o que motivou o Insurecast, inclusive. O mercado de seguro abriu as portas pra gente, deu oportunidades profissionais, e eu acho que ele é ainda muito subjulgado fora do mercado. Né? As pessoas não conhecem o seguro, seja para contratar, seja para trabalhar, né? Se pegar o percentual de contratação de seguro aqui no Brasil é baixíssimo. Como que você enxerga isso? O que você acha que a gente pode fazer até para melhorar, enfim? Olha, eu acho que vocês já fazem bastante, né? Acho que esse programa aqui, para mim, é fantástico por causa dessa possibilidade, né? E hoje a gente tem as redes sociais. Antigamente, você teria que ganhar um espaço na TV, né? E que é muito mais complicado, né? Para falar de seguro. Então hoje isso é livre, ótimo, né? Essa questão de ter uma participação pequena ainda no PIB é um pouco também cultural, né? Se a gente olha a percepção de risco do brasileiro, né? Até pouco tempo os brasileiros não achavam que iam morrer. Então, sabem que vão morrer, mas se eu comprar o seguro de vida, eu estou realmente antecipando, né? Então é uma coisa... né? E da mesma forma, o seguro agrícola. Né? Quantos anos de secas e que não se comprava seguro agrícola? Sendo que é uma forma fácil de transferir. E o seguro residencial, e o próprio seguro de automóvel, que a frota não chega a 30%, né, de seguro. Então, essa cultura de você ter o bem e preservá-lo e transferir para as próximas gerações ainda não estava tão presente, talvez desde a nossa colonização, né, que foi outro mecanismo. Então, eu acho que isso, primeiro ponto. Né? Agora, uma vez que se entra no mercado de seguros, se vê que é um universo. Né? É um universo, como eu te falei, cultural, né? E o céu é o limite, porque você pode, o que você tem de experiência, você pode aplicar aqui. Né? Eu vejo hoje... Me aproximei muito dos agrônomos, né, por causa do seguro agrícola. É impressionante, né, a riqueza que tem. Né? Então, um agrônomo hoje em seguro, ele consegue aplicar tudo que ele aprendeu na faculdade. Por que ele não vem? Né? Aí você vai na cadeira da escola, não tem 1 hora de aula de seguros. Né? Eu tive agora, recentemente, na Poli, onde eu estudei, junto com o nosso colega, o João Girolamo, né, para falar um pouco de nova lei das licitações, para um grupo lá de mestrado de engenharia. E, de novo, né, é sempre a surpresa. Quando a gente fala 1 hora de seguros, as pessoas se... Mas é tudo isso, poxa vida, mas é tão bacana. As pessoas me adicionando o LinkedIn, perguntando, pedindo bibliografia. Então, talvez falte isso, com certeza falte isso, né, de a gente trazer algumas horas de seguro ao conteúdo programático das escolas, né, para que todas elas, né, medicina, publicidade... direito, engenharia, tenham esse contato, para que, mesmo se as pessoas não saírem de lá para serem profissionais de seguro, pelo menos sejam
consumidores mais conscientes. É verdade, é um mercado que ele abrange, igual a gente falou no início, né, muitas profissões, e que ela traz uma produção econômica para as empresas, né, que hoje operam no país, né? Mas você acha que assim, Ângelo, também há muita pouca divulgação em termos de marketing também das companhias de seguros em relação ao mercado? Ou não? Porque a gente não vê muita propaganda igual você vê de outras coisas, né? Na grande mídia, você fala? Na assim? grande mídia em geral, Porque assim, mais revista especializada, né? Tem bastante, mas e pro público, assim, em geral? Tá mudando, você tem razão, né? Eu vejo agora a CNSEG, né, que é a confederação que congrega, fazendo um grande esforço de marketing justamente para atrair profissionais, para divulgar o seguro, o benefício que o seguro traz para a sociedade, né? De trazer a resiliência. Quantas vidas não foram indenizadas durante a pandemia? Quantas empresas que quebrariam se não tivesse seguro garantia para protegê-las, né? E aí por aí vai para o seguro de roubo ou mesmo os furtos de carro. Então, você tem razão. Só que quando a gente olha os países emergentes, isso é uma constante. Então a gente fala, hoje o seguro não chega aqui a 5% do PIB. Óbvio, descontando previdência. Sim. Né? O Chile talvez seja o que é mais desenvolvido. Então, há teorias que dizem, bom, primeiro a população precisa ter os bens, precisa adquirir os bens. Então, agora que as taxas de juros, né, subiram de novo, mas você tem que ter financiamento para você adquirir o bem. Aí você tem o bem, você pensa em postergá-lo e passar para futuras gerações. Né? Quando você tem ainda um país emergente que as pessoas ainda não tiveram nem essa oportunidade, é difícil pensar em seguro. E o segundo ponto, e aí eu fazendo meia-culpa, né, é a quantidade de produtos. Né? Eu participei das discussões sobre microseguros há uns 15 anos, né, e que era um sonho, mas a gente não tinha meios de pagamento ainda, como Pix, né, que era muito caro. Para mandar um boleto, o preço de cobrar um boleto já era mais caro que o prêmio máximo que alguém que mora numa comunidade podia pagar. Né? Então isso também está fomentando. Eu acho que agora cabe a criatividade, né, de nós seguradores, né, formatarmos produtos para realmente ter uma massificação e aproveitar que agora essa percepção de risco está em alta. Né? Pós-pandemia, ou durante agora a pandemia, ainda não saímos dela, todos se preocupam, né, em deixar um legado, em tornar suas famílias mais resilientes, né, porque muitas pessoas morreram de forma prematura ou inesperada e perderam seus patrimônios. Então acho que o seguro pode se mostrar aí como uma grande ferramenta, né, de propósito, de trazer resiliência para a sociedade, mas também de poder transferir patrimônio de geração para geração. E até a gente gravou aqui um episódio que já saiu aí, pessoal. Tá aparecendo aí qual que é o número, com o Walter Polido, que a gente falou muito disso. Aliás, o episódio foi inteiro, o tema do episódio foi as novas circulares lá da São José, porque abre produto e joga a criatividade aí para as seguradoras lançar novos produtos, enfim. O que você acha dessa abertura aqui que foi dada, Ângelo? Não, eu acho que é o caminho, né? Eu vejo, assim, de novo, se a gente volta lá no mercado totalmente regulado, um único segurador, produtos pasteurizados, né, clausulados, pasteurizados. Eu acho que a SUSEP realmente tem que zelar pelo comprador de seguro que ainda não está qualificado, né? À medida que esse comprador vai se qualificando, as grandes indústrias, tem que ter uma liberdade de contratação, né? A circular 407, acho que provavelmente vocês discutiram, né? Mas eu vou no outro lado, né? Eu vou outro lado, e a gente que tem um parceiro de banco, né? Ver qual a importância de simplificar a contratação. Né? Às vezes que a gente vem, os multinacionais principalmente, vem quanto mais sofisticado, melhor, vamos colocar. Não, a simplificação, né, de contratação, de entendimento. E para isso eu vejo a tecnologia. Né? Hoje não tem nenhuma barreira da SUSEP para a gente desenvolver isso. Né? Mas se alguém fala, olha, venda um produto de incêndio tradicional. Não, isso é um sacrilégio. Não, mas, poxa, será que aquele que não tem nada, né, tem um incêndio tradicional já não seria um caminho? Né? A gente tende a querer colocar às vezes mais penduricalhos. Né? Então, eu sou um grande fã da simplificação, né? De fazer pacotes de contratação,
para que as pessoas experimentem o seguro, né? E depois deem retornos e a gente começa a sair daquelas caixinhas, né? Então, se a gente pensar, eu gosto de me colocar sempre na posição do consumidor. O mercado de seguros, ele obriga, né, o cliente a separar o risco dele em transporte, em property, em RC, em linhas financeiras, sendo que tudo é risco, né? Então, os seguros resolveram dividir isso em caixinhas e exigem que o consumidor entenda como a gente dividiu. E a gente nunca questiona isso. Porque quando um banco vai conversar com um cliente, ele fala, olha, aqui eu tenho meu risco, aí ele vai lá ver se vai no renda fixa, se vai no internacional. A gente exige esse conhecimento prévio. E isso é uma barreira. Porque não é simples. A gente que está no dia a dia vai se tornando natural, né? Um negócio super tranquilo. Mas para quem está de fora, não é fácil. Então, é uma meia-culpa que eu faço e sempre eu provoco isso onde eu vou, né? De o mercado se simplificar e começar a olhar o cliente, né? Experimentar olhar o cliente. E depois dentro de casa a gente divide o que é transporte, o que é property, o que é RC. Não, isso é verdade, porque hoje isso faz com que automaticamente você divida em corretores especialistas. Não tem tipo assim, às vezes o cara que entende de transporte, um corretor, ele não consegue vender um property, né? E às vezes tá ali na mão dele, caiu na cesta dele, né? Mas eu gostei, eu não tinha pensado nisso, o Ângelo tem... E até essa questão de sistema que você comentou também, na minha opinião, sempre também foi uma deficiência nossa como mercado segurador. A gente tem sistemas ou muito para atender só o que a gente precisa, não o que o segurado às vezes precisa, ou a gente também não explora mais, sabe? Aí tem diferentes situações que eu já passei, mas eu não posso contratar sistema de fora que tá pronto, tem que fazer dentro de casa. E aí para fazer dentro de casa o cara tá atolado com várias outras... Enfim, aí a gente fica nesse ciclo vicioso, que inclusive quando a gente teve aqui alguns risk managers, tanto a WeHead quanto a Vanessa bateram muito nesse ponto. Poxa, o mercado precisa melhorar a questão de sistema. Eu preciso conseguir entrar num lugar e ver como tá minha sinistralidade, ver como tá isso. Como que você acha que a gente pode evoluir nesse sentido, Ângelo? Primeiro, se você concorda também com isso, né? Eu acho, assim, evoluímos já muito, né? Eu tenho aí meus 23, 24 anos de mercado, e eu me lembro, assim, na época que a gente não tinha nem o cálculo digital, né? Então eu tinha que levar o disquete lá para trocar e fazer a tarifação. Eu acho que são ciclos, né? Sim. Quando eu entrei no mercado, a grande quebra de paradigma é que acabava-se as plantas de incêndio, né? Que você mandava um inspetor para cada uma, no property, né? Para cada localidade, ele tinha que fazer a planta de incêndio, e aí fazia-se uma subscrição exclusivamente para aquilo. E aí começaram a vir os pacotes multirrisco e o pessoal, não, isso vai acabar com o mercado. Imagina se eles estão arrebentando, porque isso não é técnico. Os multirriscos vieram, se consolidaram, não? Simplicidade, né? Hoje a gente vê outras formas de contratação ainda mais diretas, né? Passando pelos affinities, os MGAs, né? E as coisas cada vez mais se simplificando. Eu acho que, assim, um presidente de seguradora dos anos 90, provavelmente um advogado. Nos anos 2000, 2010, um engenheiro administrador. 2020 é uma pessoa de tecnologia, né? Um presidente global de seguradora. Porque essa é a variável, Rafael, né? Para as seguradoras continuarem relevantes e não terem que amanhã se renderem a um Amazon, a um Google, a um Apple, que tem toda a razão de ser e existir. Mas o conhecimento que nós temos, né, por sermos centenários, né, nas nossas atividades, ele acaba ficando irrelevante na hora que você traz capacidade de processamento e rapidez, né? Da mesma forma que eu falei que o incêndio tradicional acabou para dar lugar para o multirrisco. Pode ser que amanhã esse detalhe, né, que a gente chama de detalhe, de ter que ter alguém olhando, possa se suprir pela quantidade de operações, né? E o volume de operações vai superpor, o custo vai ser tão baixo que eu posso trabalhar com sinistralidades muito maiores e eu nem precise de uma subscrição, né? Então, antes que isso façam por nós, façamos nós. Perfeito. Né? Então, eu sou um super entusiasta da tecnologia, né? Eu acho que inteligência artificial a gente tem que trazer para os processos, né? Mas que venha pela mão das seguradoras, né? E das resseguradoras, e não pelos outsiders, porque vai ser injusto,
Vai ser uma briga desumana, porque eles têm toneladas, né? Milhões, bilhões para investir. Se não fizeram ainda é por conta de questões regulatórias, né? O mercado assusta para quem entra. Não é como criar o Uber, né? Em seguros, muitos tentaram, mas a regulação é muito mais dura. Agora, uma hora isso vai chegar, né? Então, eu vejo que aqui a gente olha os sistemas, tem evoluído, mas eles têm que gerar facilidade para o corretor também, né? Eu acho que nesse ponto a gente está à frente do mercado financeiro, Rafael, porque a gente vê agora o mercado financeiro, os últimos 5 anos, evoluir com assessores de investimento, né? Antes você praticamente só podia investir no teu banco, né? A gente já tem essa cultura do corretor, né, que vem há mais tempo. Então você não compra o seguro sem falar com o seu corretor, né? Então essa é olhar o copo mais cheio. Já tem essa cultura que abre o cardápio e consegue falar, olha, seguradora A deixou de fazer transporte, passa com a B. Então ele lê esse mercado e traz para nós. Eu acho que onde o seguro não pode perder aí o bonde é com a tecnologia. E eu acho que até essa questão do corretor, com essa alteração de escopos, que aí cada seguradora vai poder ter seu produto, ele vai se tornar ainda mais importante, né? Para mostrar as diferenças. Ó, a seguradora é esse preço, mas ela tem isso, a B tem aquilo outro, para deixar o segurado mais confortável ali na hora de tomar a decisão, né? Então, sem dúvida. É como investidor. Alguns querem fazer por hobby, né? Mas você vai acompanhar todos os CRAs que são emitidos por dia, né? Para saber qual é. Deixa isso para um profissional, né? Que vai trazer para o seu cardápio, né? E ainda pode ser remunerado no sucesso. Então, eu comecei como corretor, eu sou super fã da atividade, mas tem que, obviamente, se modernizar e usar muita tecnologia. Eu acho que a hora é agora, né? Casando com essa abertura da SUSEP, que permite as seguradoras usarem a criatividade, como a gente falou, misturar com a tecnologia que, assim, que eu acredito que muito por causa da pandemia, ela se elevou. Porque muita gente em casa teve que se pensar também, não sei se você concorda com isso, em formas de vender seguros de uma forma mais remota, né? Sim. E acho que a nossa atividade foi privilegiada, né, Arasaki, porque a gente continuou entregando o nosso produto sem muita disrupção, né? As cadeias já estavam informatizadas, né? Se a gente comparar com o varejista, né? ou restaurantes, né? Então isso, ela resistiu esse primeiro baque, né? Mas isso não é suficiente. A gente tem a geração alfa chegando, né? Eu tenho filhos aí pré-adolescentes que não assistem TV, por exemplo. Eles assistem vocês, eles gostam dos podcasts. Se inscreve aí. Deixa o like, hein? Mas é isso. Então, poxa, eu vou fazer propaganda na TV para um público que desde pequeno não se acostumou a assistir TV. Né? Então, esse é o nível do tsunami que está chegando. Verdade. Né? E daqui a pouco esse pessoal vai estar gerenciando as corretoras, as seguradoras, né? Isso aí. Então, eu acho que é dar esse clique, né? Que a gente precisa, óbvio, passamos pela pandemia, acho que 10 com louvor para a indústria de seguro, continuou pagando indenização, né? Não anteviam que ia ter um monte de processo judicial, pelo contrário, né? As seguradoras de vida pagaram mesmo, né? Sem a cobertura tão clara, e acho que foi um grande acordo, uma grande lição, né? Mas e agora? Né? Qual o próximo step? Eu acho que é modernização ao cubo, né? Tem que vir. E a gente já tá vendo alguns sinais aí, né? Você vê algumas seguradoras tendo ali enfim, cada uma chama de um jeito, mas como se fosse um self-inspection lá pro property, a galera, né? Enfim, tem um sistema ali que o cara já vai receber na hora. Talvez é uma questão de tempo e óbvio, de investimento para se modernizar dentro de casa e aí isso chegar mais claro pro segurado de, enfim, ter acesso a isso. Um outro exemplo nosso mesmo, se a gente tivesse um pouquinho mais modernizado como transporte, no início do ano a gente teve um movimento muito grande de roubo de painel solar. Foi de janeiro a junho ali, não é que parou, mas é que nesse período foi lá em cima. E se a gente tivesse um sistema preditivo que bateu 3 coisas que nunca aconteceu, gente, já sobe um alerta, já, sabe, para alimentar os caras de GR, os caras de subscrição para tomar ações mais rápidas. Exato. Acho que foi rápido até. O mercado se movimentou rápido se comparado com outros períodos, mas, enfim. Que foi uma coisa muito, muito repentina, né? Era mercadoria geral. Mas amanhã pode ser outra mercadoria. Pode ser outro, Esse que é o ponto. difícil prever.
Não, e eu concordo com vocês. Acho que eu não mencionei, mas eu sou um grande fã do seguro de transportes, né? Nas companhias que eu trabalhei aí por mais de 20 anos, né, o transporte sempre foi o carro-chefe. E eu acho que a origem do seguro está relacionada ao transporte. A gente olha lá os mercadores no deserto, lá, né? Mas cada dia mais, e a evolução logística, né? Eu estava ouvindo sobre as paralisações que a gente teve na semana passada e uma comparação com a época da greve dos caminhoneiros. Hoje, uma paralisação menor afeta muito mais, porque tudo está muito mais online, tudo está entregas, dependendo do galpão logístico, né? E é um caminho sem volta. E tudo isso tem que ter o seguro de transporte, né? Eu vejo que ele teve que se adaptar, né, às formas de contratação, lá desde os conhecimentos que chegavam em papel, né? Isso tudo foi evoluindo de forma tecnológica, né? O GR que você citou aí, eu acompanhei bastante a evolução do GR e aí trazendo o Data Analytics, né? De você entender dados e prever. Então aí que eu vejo uma grande interseção com o seguro de property e armazéns, porque a gente vê o roubo acontecendo no armazém, né, quando o transporte começa a colocar o GR, né? Então é mais fácil buscar no armazém. Então, de novo, as linhas têm que estar interconectadas, porque é só um produto, o risco, né? Mas é uma linha formidável. Para a seguradora, é uma linha que traz receita rápida, né, pelo fato do prêmio ser ganho, risco decorrido, né? É uma linha com muita ciência, né? Então eu vejo que no Brasil e em qualquer outro lugar, o seguro de transporte sempre vai ser requerido. Boa. Ângelo, eu queria partir agora por um outro tema aqui, hoje se fala muito em ESG, né? Como que as companhias de seguro, ou mesmo na sua visão, estão lidando com essas questões hoje, nos dias atuais aí? É um tema, assim, posso dizer que é um must, né? É o primeiro tema entre os principais temas. E é importante a gente voltar ao que é o ESG, né? Porque às vezes a gente fala do ESG, a gente tende a falar mais do E, né? Do ambiental, mas a gente tem o S, né? Que para o nosso país, sobretudo o lado social, é tão importante, e a governança, né? Que permite que a seguradora continue solvente, que continue atraindo investidores. Juntar essas três letras no único conceito foi bastante ambicioso, né? Se a gente volta a 30 anos, quando a gente falava de ecologia, lá na Eco 92, né? Então, poxa vida, era uma coisa mais restrita, né? Então, vamos olhar para o aquecimento do planeta. Agora, colocar os três juntos e não tem volta, pessoal, né? Então, eu diria que a seguradora, primeiro, é impactada de cara na sua atividade fim, né? Olhando o E, onde a gente vê nos últimos anos, cada ano mais se paga catástrofes naturais. Então hoje as seguradoras já pagam catástrofes com prêmios que ela não arrecadou para essas catástrofes. Ela paga de reservas que os nossos antepassados foram generosos, né, de ter guardado nos seus cofres das seguradoras, e aí se paga, né, esses grandes furacões, esses grandes terremotos, que já estão cientificamente comprovados que são muito maiores, né, de muito maior proporção do que a gente tinha antigamente, e com mais frequência, né? O que um pode dizer, mas o Andrew em 2001 foi grande. Sim, mas você não tinha no mesmo ano um Fiona, um Ian, né, e outros que podem vir até o final, junto a terremotos e enchentes na Austrália, enchentes na África do Sul e problemas de colheita no Brasil e climas malucos lá na França e tempestades na Alemanha. Então, eu diria que o E, ele é sobrevivência, né? Porque se o seguro trabalha com a incerteza. Se o risco fica certo, aí deixa de ser seguro, né? Aí é troca de dinheiro, financiamento e cobra-se um valor para administrar, né? Então, as seguradoras são as primeiras a realmente estarem fechadas aí com todos os protocolos para reduzir 1,5 graus, né? E acreditando que isso vai nos ajudar a não chegar naquele ponto que não tem mais retorno, né? Que é o protocolo de Paris, e do qual a maior parte das seguradoras é signatária, né? Foi até constituído um grupo que chama NZIA, né? Que é Net Zero Insurance Association. Então, a associação das seguradoras mais relevantes, né? E agora também com corretores, para poder atingir esse Net Zero dentro do prazo que se prevê aí, 2050, né?
alguns com compromisso de 2030. E isso também vai na esteira de angariar fundos, né? Porque hoje quem quer investir em companhias abertas vai querer colocar dinheiro em empresas que são responsáveis com o ESG. Mas ainda olhando só o I, né? Geração alfa, geração Z, totalmente impregnado. Não vai investir dinheiro em quem não tiver compromissado com o E. Qual que é o risco disso? É a gente não dar tempo dos segurados se adaptarem, né? Então, o grande desafio é apoio à transição, né? Não simplesmente dizer, a partir de hoje, não faço mais termoelétrica a carvão. Né? Eu tenho um prazo para que as termos sejam adaptadas, quero ver um compromisso das seguradoras ou dos clientes a energia limpa, né? Onde a gente fala de uma forma mais direta de aquecimento do planeta. Aí vem o S, né? Que é tão importante, né? Porque o E a gente ainda fala do greenwashing, né? Mas e o S? O S-washing, né? Então, difícil auditar, difícil certificar. A gente não vê ainda muito agências que consigam dar um selo ali de credibilidade. Isso está crescendo, né? E o nosso mercado dando um passo à frente com os scores, né? Isso cada dia mais vai se tornar importante. O lado G da governança, a gente de alguma forma já tem o amparo regulatório, né? Que exige, óbvio que tem vários níveis de governança, a qual você pode fazer o mínimo necessário, pode fazer o nível premium, né? E cada vez mais a gente vê que os investidores buscam isso. Então, esse G veio para ficar, né? A gente percebe clientes demandando produtos ESG, ou seja, eu quero fazer meu seguro com uma seguradora que esteja comprometida com o Net Zero, da mesma forma como eu vou investir meu dinheiro num banco que tiver signatário do Protocolo de Paris, da mesma forma que eu quero comprar minha energia de uma geradora que não use carvão, e isso vai ser a nossa realidade se a gente quer continuar a habitar esse planeta. Até acho que essa parte do G que comentou, tinha que ser tá no sangue da seguradora, né? É a parte que a gente não pode fugir de jeito nenhum, né, Ângelo? Mas de fato, o social e o ambiental é um caminho sem volta aí, porque a gente precisa ter um lugar para viver também, né? E não queremos virar animais noturnos, né? Pois é. Que na verdade em alguns lugares já é realidade, ou seja, tem que... É tão quente, né? Não basta ver aí o Mundial onde vai ser, a gente precisa mudar o Reino Unido agora batendo recorde de temperatura, vocês viram? 40 graus. Não, e toda a loucura que a gente tá vivendo, assim, no inverno tá calor, no verão tá frio, tá meio mudando, né? Assim, só não vê quem não... Quem que não quer, né? E essas estatísticas até que o Ângelo citou, né? Ano a ano vem tendo cada vez aumentando os catchnet. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, a gente consegue pagar hoje graças à generosidade dos nossos antepassados. E nós, para a próxima geração, vamos deixar no vermelho. A galera vai conseguir pagar. Não, a gente tem o mercado tem as suas regras de solvência, né, e constituição de reservas. Então, de novo o G, claro. Governante, a gente acredita que isso, mas cada vez mais raso, Rafael, né, porque praticamente se coleta e se gasta, né, porque o mercado, infelizmente, passou muito tempo olhando no retrovisor, né, para tentar projetar o futuro. Isso para clima não funciona, né? Você pode ter uma indicação, mas o passado não te mostra o futuro, como mercado financeiro, né? Então precisa-se usar supercomputadores, né? Precisa usar nanotecnologia, computação quântica, né? Para começar a fazer predição de fenômenos climáticos, né? E isso muda toda a sofisticação. E, inclusive o investidor fala, poxa, mas eu punha dinheiro na seguradora porque todo ano vinha ali uma remuneração como se fosse um CDI, né? Lá fora não tem CDI. Então você coloca numa seguradora e garante, é aquele investidor super conservador que põe ali a aposentadoria dele e todo ano ele vai ter uma certeza daquela remuneração. Isso está mudando. Então quem é o perfil que vai investir em seguradora? Talvez seja o mais agressivo, que gosta de um risco mais volátil, né? Porque os resultados começam a ficar mais imprevisíveis, né? Principalmente quando se está exposto a catástrofes naturais, que todos estamos, né? Então falar que o Brasil não tem catástrofe natural,
Basta olhar o que aconteceu no Sul o ano passado. Perfeito. É. No Rio, algumas vezes aí aliás, tá chegando a temporada, né? Geralmente ali em fevereiro, janeiro, né? É complicado. E o Ângelo, você... Desculpa. Não, não. E você vê o mercado, assim, em geral... Era exatamente isso que eu ia perguntar. Em geral, se movimentando para isso? O mercado, o segurador, por exemplo, no Brasil, é unido? Eles estão em busca dessa causa hoje, na sua visão, você acha, em termos de mercado? O ISD, você disse? É. Eu acho que sim. Eu acho que a velocidade talvez não é a ideal ainda, né? Mas eu vejo, é um caminho sem volta, Arasaki. É um caminho... Quem não quiser participar disso está renunciando à sua atividade, né? Pode ser que vai levar 1, 2 anos, né? Porque às vezes, ingenuamente, se pensa, bom, oportunisticamente eu vou continuar aqui, porque trazendo a questão de transporte. Imagina hoje quanto vale o seguro de um navio de óleo saindo da Rússia indo para a Arábia Saudita, né? Uhum. Então, porque ninguém faz, o Lloyds não faz. Então, eu posso querer ficar ali para poder maximizar, mas isso dura pouco. Isso é uma vantagem comparativa que se dissipa muito rápido, né? E eu acho que o que a gente tem que fazer é trazer esse conhecimento o mais rápido possível para que as seguradoras, o mercado inteiro, possa se adaptar sem ter uma disrupção. Porque isso pode ser abrupto, né? É como foi a abertura do mercado. Daí vocês devem lembrar dos riscos excluídos, né? Aqueles, poxa, mas agora ninguém aceita mais meu risco, porque antes o IRB aceitava tudo, agora vem esse ressegurador de fora que quer que eu ponha sprinkler, extintor. Esse é o mundo, né? Então a gente não quer que aconteça o mesmo com o ISD. Então o ideal seria conscientizar cada vez mais, e eu vejo isso acontecendo. Agora, quem renunciar, optar por ficar fora, vai ser tarde demais. E vai ter impactos até para a própria marca também, né? Nesse exemplo que, eu vou ficar aqui e tal, mas quanto que você vai perder de valor da tua empresa por isso? Porque hoje isso vai ser notório de alguma forma, né? Então, tem sempre um todo ali que é muito grande para se analisar, né? E só queria completar um pouco a pergunta do Rodrigo, e assim, para dentro de casa, para dentro das seguradoras, você enxerga que em algum momento a gente vai estar, até na própria análise do risco ali, o cara de transporte, ele tem que se preocupar com o navio polui mais, o caminhão, verde ali, né? O property, fábricas, determinado tipo de fábrica vai fazer com isso ou com aquilo, ou as hidrelétricas, enfim. Você vê a gente chegando nesse nível? Eu acho que já estamos nesse nível, Rafael. Porque, de novo, a gente coloca o capital, a gente aplica o capital do nosso acionista. Né? Se o nosso acionista determina, olha, eu não quero expor meu capital cobrindo o risco de transportador que esteja queimando carvão. Ponto. Né? Isso vem como um guideline. Né? Então, o que se faz hoje é diluir isso ainda. Né? Ou como trabalho infantil, vamos para o S. Perfeito. Né? Você não quero fazer seguro de companhias que usem trabalho infantil. Ponto final. E isso que já acontece. Né? Eu acho que vai sempre fechar esse cerco, e vão ter resseguradores. Eu só dou resseguro se você comprovar que você não está fornecendo seguro para esse tipo de ocupação. Né? Eu não gosto de ficar sempre no não. Né? Eu acho que a nossa seguradora, o nosso mercado tem que ser propositivo também. E ajudar a mudar, né? a transição. E dar incentivos. Por exemplo, no seguro agrícola, eu brinco sempre lá com os nossos colegas. Né? No Brasil, hoje, existe uma legislação que precisa se preservar a mata nativa. Né? O seguro pode ser o grande incentivador. Né? Então, imagina que se faz uma propriedade, o seguro de plantação, e se eu preservo, se chega ao final da plantação, 15% da mata nativa foi preservada, eu dou um desconto na renovação. Né? Ou dou aquilo que chama no claims bônus, né? Sem sinistro, um bônus, que é tão comum lá fora. Então, o seguro pode ser uma ferramenta indutora disso, sem ser aquele chato que vai dizer não, não, não. Isso é uma coisa que a gente ainda está muito imaduro, né? Que a gente, não a gente assim, mas às vezes o excesso de regulamentação não nos permite criar soluções inteligentes como essa que você comentou do No Claims Bonus. É uma que eu sempre, caraca, por que não, né? Enfim. Mas bacana. Até, desculpa me alongar um pouquinho mais nesse tema do ISD, porque é algo que para mim assim é bem importante, enfim. Essa parte de preparar também o underwriter para isso, enfim, da gente, dos profissionais em geral da seguradora, treinamentos e tal.
Você vê o mercado já partindo para isso, de repente até as próprias seguradoras já se preocupando em passar para as seguradoras? Sim. Então, eu sempre trago a função do mercado de resseguros, além de absorver risco, né, e prover serviços, é treinamento, transferir conhecimento. Né? A gente, aí falando como Grupo Suisse Re, né, tem um grande centro que chama Instituto Suisse Re, que gera tecnologia, a gente chama que é um think tank, né, que pensa sobre seguro, desenvolve e distribui para o bem do mercado. E isso já está em curso. Posso dizer que internamente, isso dentro das metas, todos os gestores têm metas de não simplesmente atingir lá os indicadores, mas de serem letrados sobre o assunto, né? De lerem. O documento está pronto, você tem que ler, você tem que fazer os testes, né? O Arasaki sabe muito bem, de tempos em tempos tem que entrar lá, fazer o teste, se tirou uma nota abaixo de 8, tem que volta, fazer o curso. Né? E é a única forma. Você lembra disso, né? Eu ia falar, posso falar que você pediu pra fazer a prova? Pra você? Fazer a prova. Mentira, nunca fez isso, não vem? Você tá louco, cara. Mas passa por conscientização e também entender que às vezes eles transformam esse negócio tão um bicho de 7 cabeças, quando você vai ver o que não é tão complexo assim. Né? Principalmente a parte do S de novo. Né? Como que você consegue cumprir a meta de ajuda, né, de você estar inserido na comunidade e você fazer o teu papel social, né, e atrair. Nós recentemente fizemos um programa de aprendizes, né, trazendo jovens de uma comunidade carente para passar 15 meses na seguradora. Que legal, verdade. Legal pra caramba isso aí. Pô, posso pedir pra você contar isso? Claro. Conta pra gente essa história. Isso é um orgulho nosso, né, e aí foi feito em parceria com o nosso RH, o pessoal lá de fora, de atrair jovens, né, de comunidades carentes, né, para que pudessem, como aprendizes, entrar no mercado seguro. Dentro disso de você ter o papel social, mas também de mostrar uma possibilidade de carreira para esses jovens. Né? E foi formidável. Eu diria que assim, a gente aprendeu muito mais que eles. Legal. Nesse processo. Né? Então, tivemos mentoria reversa, a gente os alocou em várias áreas, depois eles rotacionaram, né? Porque é muito difícil alocar numa área que eles já vão ser mestres. E tivemos até uma colega, né, que ficou com o CEO por um dia. A Lorena. Né? A Lorena se transformou no CEO por um dia, né, fez as reuniões. E a gente já vai para a segunda turma. Então, assim, isso é uma coisa que revigorou tanto a empresa, que se a gente soubesse, a gente teria feito antes, Rafael. Que né? bacana. E mesmo aqueles, alguns foram efetivados, nem todos foram efetivados, a gente circula o currículo deles com demais CEOs, porque depois de 15 meses de treinamento, lá, sem dúvida, não só seguros, mas eles conhecem como é trabalhar numa multinacional, né? Como é fazer um call, como que são os ritos, como são os códigos de uma corporação. E eu incentivo todos os meus colegas CEOs a fazerem isso, né? Porque isso não tem competição. Quanto mais a gente fizer, melhor. Né? Então, se a Tóquio fizer mais que a Corsa, eu vou estar muito feliz. Ótimo, é importante. Um abraço pro Ferrari aí. Não, e isso é um negócio assim, que eu tenho muito esse pensamento que a seguradora tem esse papel social muito grande. Porque ela educa. E como você falou, a gente tá falando desse ESG. E você traz, você abre a porta para que a pessoa até afloreça o que ela... Perfeito. Né? Que de repente ela vê, nossa, que legal, né? E começa a incentivar aquilo. Cara, assim, é um leque de profissões que a gente tem dentro do mercado de seguro gigante, que um profissional iniciando carreira vai ver lá, veterinário, vai ver engenheiro, administrador, vai ver de tudo ali, passar por riscos diferentes, quais são os riscos desses negócios. Poxa, que bacana, cara. Parabéns pelo projeto lá. Isso, e agora a gente também faz com o pessoal de faculdade, né, para divulgar o seguro, promover o seguro, né, e a gente consegue fazer isso numa escala pequena, claro, né, mas o mercado inteiro fazendo, poxa, tenho certeza que a gente vai promover ainda mais e atrair mais gente para cá. Boa. Pô, legal, Ângelo, bacana. Eu tenho umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Eu queria até ler aqui primeiro o Zé Hermes, de novo, um grande abraço aí, né? Ele disse aqui, né? O conhecimento é o grande combustível para o crescimento que norteia nossas tomadas de decisão, né? Que multiplica, acho que vai muito do que a gente está falando aqui. Quem multiplica talento e conhecimento gera resultados e agrega valor a outras pessoas, né? Qual foi uma geração de valor que você construiu em sua vida profissional que te deixou realmente orgulhoso
e com a sensação de que aquilo valeu a pena? Olha, posso citar várias, né? Acho que o Hermes usou muito bem as palavras. A gente precisa sempre definir o que é sucesso e ter um plano, né? Eu uso para tudo isso, né? Desde aprender o instrumento, a fazer uma corrida. Você toca, né, Ângelo? Sim, eu Instrumento. toco para me divertir, nada profissional, mas é importante sempre ter um plano e você ver o que é sucesso para você naquele período, naquele teu ciclo, né? Então eu posso dizer que quando eu estava na corretora, né, e eu entrei ali como inspetor, né, e eu tinha alguns objetivos, né, junto aos clientes, mas eu percebi que como inspetor e estando dia a dia, né, com os tomadores de decisão, eu podia ir muito mais além, né? Eu podia ser o principal comercial da corretora, porque eu estava todo final de inspeção com um gerente de planta ou às vezes até um supervisor muito atento, querendo ouvir o que a corretora e a seguradora que estava do meu lado pensavam sobre o risco. Mas ele já tinha me dado atenção, coisa que talvez o meu colega comercial que estava tentando ligar e fazer um cold call para agendar uma visita não conseguiria, né? Foi aí que eu comecei a dar um pulinho para a área comercial, mantendo o meu lado de inspetor, né? Eu consegui angariar algumas contas, né, gerando valor para a corretora. Eu fiz questão de ir lá atrás na minha carreira, né, para ser um pouco menos óbvio, né, porque depois que se torna CEO, parece que todos os movimentos são grandes, mas esse para mim foi muito grande, porque eu percebi que existia uma imperfeição ali no mercado, que eu poderia contribuir fazendo a minha função, gerar valor para o meu empregador e, de repente, ter outros que seguissem, né, o que eu fiz ali. Então, e para mim foi uma oportunidade de estar na frente do cliente, de aprender técnicas de venda, né, de usar carisma, relacionamento. E para o engenheiro são coisas que não aprende na escola, né? Então para mim foi um grande passo, né? E hoje eu continuo admirando muito o pessoal de GR, de inspeção, porque eles estão à frente do cliente, muito mais do que a gente imagina, né? Mas quando você paga o sinistro, é importantíssimo, né? Mas ali tem uma situação que é uma obrigação contratual, né? Enquanto que no GR ou na inspeção é realmente pura agregação de valor, né? E esse pessoal muitas vezes é quem dá a última palavra na hora da contratação de seguros, né? Tem seguradores que sabem fazer isso muito bem, corretoras sabem fazer isso muito bem, contando com a opinião daqueles que estão na ponta, que vem o valor agregado dos inspetores e que são fundamentais para a nossa indústria. Pegando esse gancho, Ângelo, que você falou, você acha importante o técnico também, ou o subscritor, visitar clientes e conhecer o que ele está segurando? Sem dúvida. Eu acho que você ser subscritor de escritório, né, ou de casa hoje em dia, né, no mundo híbrido, tem um valor. É possível, você usa a estatística que o outro preparou, né? Mas você ter contato com o risco, né? Você vê lá um caminhão sendo embarcado, né? Você vê por que atrasa, por que ali pode ter uma má estiva, né? E fazer isso, ir num porto, né? Ver uma operação de desembarque, ver um ship and loader, sabe? Pode ser uma vez na vida, mas tenho certeza que isso vai ficar na cabeça, né? E eu não diria só os underwriters, eu diria quem trabalha em seguros, para não ser só um apertador de parafuso. Perfeito. Né? Para ir ali ver o risco acontecer. Na hora que ele... Poxa vida, olha ali uma mandíbula colocando ali, caramba, né? É isso. É isso que a gente está segurando, né? Eu brinco que morre muita certeza, sabe? Quando o cara vai visitar a primeira vez, tudo aqui, mas não é possível. Não é possível. Não é do jeito que você estava pensando atrás do computador, né? Muda a perspectiva, né, Ângelo? Bacana. Tem mais pergunta aí, Japa? Tem. A Letícia Barros, um grande beijo pra Lê aí, né? Boa. Com a gente. Durante a sua trajetória, considera ter sido um dos maiores desafios? Acho que é um pouco o que você falou, né? Eu posso dizer... Um grande desafio foi quando eu tive que assumir a posição de CEO, né? E foi um startup. Então eu estava lá na Allianz, eu era diretor técnico, e a Allianz resolveu abrir uma resseguradora no Brasil e depois na América Latina. Eu levantei minha mão, eu quero, né, a oportunidade. E foi realmente uma descoberta
assim, eu vi, poxa, a responsabilidade, né? Quantos funcionários, famílias, né? Que se o negócio não desse certo. Então, eu ia na obra, eu ia na obra ver se estava sentando lá direito o azulejo, né? Porque talvez ali é onde eu me defendia melhor. Mas também ia na SUSEP ver se a licença estava andando, ia lá ver se a máquina de café já estava saindo, contratando... Eu conversei com todos os funcionários que chegaram na primeira onda, configurando o backbone de TI para os Estados Unidos para funcionar no primeiro dia, comprando o BlackBerry. Então, foi aquela experiência que você enlaça tudo, né? Aquilo que você sabe, que você não sabe, mas tem que fazer, tem que andar, porque senão tinha data para arrancar, né? E até a festa de lançamento, a primeira pólice, o primeiro sinistro. Então, posso dizer que esse foi um grande desafio, né? E um grande aprendizado. E muitas vezes que eu me pego em situações difíceis, eu trago de volta à minha cabeça essa situação, né? Para mostrar, poxa, eu superei isso, né? Numa situação ainda menos maduro, menos sênior, por que eu não vou superar essa também? Legal. E você acha que ser um CEO também faz parte de você sentir que você é dono daquilo também, que é para também, que faz parte da sua vida, tudo aquilo para poder você gerenciar tudo isso? Isso é meu também, eu preciso cuidar disso como se fosse, não tivesse amanhã, né? Eu acho que isso começa também, você tem razão, né? Mas tem que ser de uma forma positiva, né? Porque não pode virar apego, né? O profissional tem que saber que ele vai embora e a empresa vai continuar. Não, sim, né? Sim. Então, pensar como dono é fundamental, mas com essa visão muito profissional, né? Que são ciclos, né? O teu empregador pode dizer, olha, chega, né? Foi tudo bom enquanto durou, mas eu tenho outro. Ou a gente vendeu a empresa, ou a gente fez uma fusão e tudo bem. Isso faz parte dos ciclos, né? Eu acho que esse sofrimento de ser, poxa, mas eu dediquei tantas horas. Você está fazendo isso pelo agora, né? Você é recompensado pelo agora, você tem que estar bem pelo agora. Não olhe, poxa, mas esperando que você vai... Eu acho que o principal do CEO, e que você precisa se acostumar, é a solidão. Solidão. Caraca. Ficou até um silêncio. E depois você se acostuma. E tem que ver se você gosta ou não, né? Mas é o tipo da coisa assim, quando você tá ali na supervisão, o gerente, todo mundo te chama pra almoçar, Arazaki. É simples. Vamos lá no quilo, né? Vamos lá, onde você vai almoçar hoje? Quando você é CEO, ninguém mais te chama pra almoçar, cara. Cara, é verdade. Imagina, cara, vou levar... Eu vou chamar... Não e numa boa, eu posso lá falar do futebol, posso falar da Fórmula 1, mas... Isso já gera uma... Hoje a gente não tem sala, a coisa começa a ficar um pouco mais... Mas é a solidão. Afastada, né? O almoço é mas qualquer outro. Você tá lá na festa de final, você é o primeiro a ir embora, né? Porque, poxa, o pessoal quer ficar mais à vontade, o CEO, tá bom, agora me diverti, deixa o pessoal continuar. Faz parte. Você tem que saber se colocar, né? Saber se colocar tanto na hora de dar a direção, de cobrar, mas também na hora de saber que, poxa, a turma quer ficar à vontade, o CEO... sempre é um organismo, às vezes, não muito, né? Ali que vai contribuir com o ânimo da galera. Tem uma outra pergunta aqui, Ângelo. Pô, bacana. Deixa eu só rapidinho dentro desse tema, rapidinho. Ângelo, você falou um negócio assim, eu levantei a mão e... Quanto que você acha importante o profissional se posicionar? Aquele, vamos supor, o Rodrigo quer amanhã assumir outro cargo, mas se posicionar, poxa, eu quero chegar lá, o que eu preciso? Sabe, até falar com você, se for o caso, enfim. Fundamental. Eu acho que se não partir do funcionário, Rafael, vai partir de quem, né? Óbvio que hoje tem os planos de sucessão, alguém faz, avalia, mas enquanto você não levantar a mão, e quando você levantar a mão tem um monte de risco. Você tem que saber que você pode ouvir não na cara. Perfeito. Né? Você pode dizer, vou te colocar ali na geladeira esperando, pô, quem que esse cara pensa? Tem um monte de risco, Sim. porque pessoas são diferentes. Mas eu recomendo, né, se você tem essa convicção, levante a mão. De uma forma responsável, né? De uma forma... o timing não é amanhã, mas essas transições acontecem muito rápido, né? E na cabeça de quem toma a decisão, nem sempre todos os nomes estão ali sempre. E então, aquele que levantou a mão, fala, poxa, eu tenho ali alguém que já está né? Prontíssimo, já até passou do ponto, não há chance para ele. Ou até você falar, pô, Rodrigo, legal, bom saber, mas você precisa melhorar isso aqui. Exato. Vai lá, corre atrás, e quando surgir a oportunidade, de repente ele já está pronto, né? Você matou. É o ponto de se fazer os planos de desenvolvimento, né? Mas se não parte da pessoa, porque quem nomeia, às vezes fica também pensando, poxa, será que ele tem essa ambição? Será que
ele já não está feliz onde ele chegou, né? Então é importante de partir do interessado, sabendo que tem os prós e os contras de fazer essa opção. Tem que pensar bem o que você falou, já tem que estar com várias coisas na cabeça, já tem mapeado tudo. Boa, vamos lá. Você já cogitou sair do ramo de mercado de seguros, Ângelo? Já? Mas há muitos anos. Ah. Né? Foi logo que eu entrei, porque logo que eu entrei em corretor, e eu era inspetor, tá? O mercado voltou a aquecer de engenharia. Né? Falei, poxa vida, estudei tanto tempo, né? Mas aí eu acabei indo para Munich Re, né? E aí eu fazia engenharia dentro do seguro. Talvez fazia mais engenharia do que na própria engenharia, né? Uma coisa bastante técnica e que me alimentou. Mas eu acho que até é importante você cogitar para você reforçar a tua convicção, né? Porque simplesmente você fecha o olho, você às vezes, poxa, eu estou aqui, não, experimenta, se coloca num outro lugar, numa outra indústria, e tenta imaginar como é que seria, né? E hoje eu digo que não, né? Hoje minha indústria de seguros, né? Eu vejo minha continuidade nela, quero me aposentar nela, depois virar conselheiro, enfim, eu sou um super entusiasta da indústria de seguros. Boa, nós também aqui somos, né? Você fala disso, cara. Uma outra pergunta aqui, ter que se adequar ao horário de vários lugares do mundo se tornou parte do seu dia a dia. A gente tá até conversando sobre os bastidores, né? Qual meia-noite com a galera da China? Em uma possível reunião de madrugada do Brasil, como acontece? Faz parte do jogo? Faz parte do jogo, mas é menos doloroso que alguém pode imaginar, sabe? Para mim era mais doloroso ter que virar à noite estudando para as provas da faculdade, né? Eu acho que tem horas que sim, né? E aí, uma coisa que eu procuro fazer muito, e é um aprendizado constante, gestão do tempo, né? Usar bem o tempo. O tempo é o ativo mais precioso, né? Porque a vida é curta. Então, para se fazer tudo que se anseia, você precisa aplicá-lo de uma forma inteligente. Então, se tem um call ali, né, e geralmente a América Latina não é tão prejudicada pelos países europeus, porque no máximo, ali, se eles começam 8 da manhã, vai ser 3 da manhã. 3 da manhã não é ruim, né? 3 da manhã dá para dormir umas 7 da noite, você dormiu aí brincando 7 horas. Boa. Né? E qual por dormir 7 da noite? Né? Esse que seria o meu problema. Mas não é sempre, né? Tem que jantar mais cedo. Aí você pensa no asiático, né? Que tá do outro lado. Né? No final do dia, ele trabalhou o dia inteiro e a dele vai até 3 da manhã, às vezes. Né? Então, multinacionais tem essa troca, mas aí tem uma boa equipe, né? Que me cobre. E aí esse dia, falar, pessoal, vou chegar mais tarde, porque, né, eu tô ainda virado, né? Mas faz diferença você acordar mais cedo no seu país do que ir para o país. Porque o corpo humano tem um mecanismo de que a luz, né, naturalmente, o sistema circadiano que se chama, nos faz ficar acordado, né? E a noite traz os hormônios, melatonina, para você dormir. Então é meio você acordar 3 da manhã, né? Primeiro que a tua esposa vai detestar, né? Que você acorda já, pô, aí dá fome, você vai na geladeira, né? Aí o filho acorda, para quem tem cachorro, né? Nossa, bom, então lá não, você já tá, você acordou 3 da manhã, mas já tá todo mundo claro, então é natural que o teu corpo vai se acostumando, né? E eu procuro fazer isso de uma forma mais natural possível, né? Mas também respeitar o corpo, né? Tem dias que, putz, tô quebrado hoje, eu preciso tirar um cochilo, ok? Eu sou CEO, tiro um cochilo. Boa, é isso aí. Show. E, Ângelo, e outra pergunta, assim, o que você gosta de fazer, assim, fora do trabalho, assim? Isso é uma pergunta minha. Bom, bota a culpa aí no Renato. Que Renato? Não sei, que você às vezes... o Renato perguntou, mandou perguntar. Coitado, um amigo Renato. meu. Coitado, Renato. Olha, eu sou primeiro um grande fã da família, né? E eu percebo, assim, as fases dos filhos realmente são fantásticas. Eu gosto de participar da educação dos meus filhos, né? Eu acredito muito no potencial da escola, mas acho que seria um desperdício se eu não pudesse dar meus pitacos, né? Pitacos, assim, no sentido não de ensinar só matemática, português, mas de abrir os leques, né? Então eu me esqueço ensinando como é que funciona as fases da lua lá, né? Com um filho no meio da sala com uma lanterna, a gente com laranja girando. Caraca, que legal! Né? Então, isso durante a pandemia foi ótimo. A gente acabou, né, pensando outras formas, então isso bacana.
Aí no momento mais reservado, eu gosto de música, né? Eu lá atrás tive uma dicotomia, se eu virar músico ou virar profissional, né? E executivo e tal, né? Eu gostava muito e tá muito presente em mim. E eu tenho em casa alguns instrumentos, já passei de um para o outro, mas nunca fiquei distante da música, né? Ela me ajuda a introspectar, a reconcentrar. Eu digo até entre os calls, assim, se eu tiver 5 minutinhos para pegar um violão ou fazer uma virada de bateria, já abre minha cabeça, me ajuda nos idiomas, né? É como se deixasse aquele call anterior para trás e abrisse um novo, né? Porque a arte, né? Você mexe com o outro lado do cérebro, né? E tem um lado da criatividade, de experimentar, daquele lado do menino, né? Que você pode fazer qualquer coisa ali, fazer barulho, põe o fone, vai embora, né? Então, gosto muito, já tive banda, né? Eu tocava lá no Insurance Beer Fest, né? Por 8 anos seguidos. Caraca, né? Você ficava dando vexame lá? O Ângelo tava tocando lá. Tava lá. O pessoal aí, o Ravi, o Júnior, né? Que organizava, era muito bacana. E aí mais amigos do mercado, né? Tivemos bandas de seguradoras, a Royal Band, né? Que ficou super aí, conhecida e tal. E acho muito bacana. Acho que dá para equilibrar isso, né? A arte. E gosto de esporte. Acho que também é isso que me ajuda a encarar os fusos horários, as trocas de horário, né? E ter o esporte, ter uma boa capacidade pulmonar, né? Para você dormir em avião sem muito estresse, né? E uma alimentação... Não faço exageros, tá? Assim, se tiver que comer aquela macarronada, sem peso na consciência, mas depois uma horinha mais de esteira e vamos embora. Eu só faço a primeira parte. Ângelo, cara, desculpa até ter passado um pouco do tempo que a gente combinou, mas... eu tinha falado pro Ângelo 1 hora. Mas, assim, é muito bom ter uma pessoa como você aqui. Primeira vez que a gente teve esse contato, gostei demais, assim, da conversa. Obrigado mesmo por ter prestigiado a gente aqui e obrigado por assistir, né? Que você falou que eu assisto também, enfim. Sem dúvida, não. Então, eu que agradeço, né? Assim, de novo, parabéns pela iniciativa, né? Desde da primeira vez que me falaram e, poxa, o Arasaki, eu queria muito ter vindo aqui, então, obrigado pelo convite. Eu sou super, assim, entusiasta de quem traz a palavra do seguro, né, de uma forma super séria, estruturada, né, com outros que eu já vi que vieram aqui e outros que virão. Então, sigam com isso, né, encorajo, apoio 200% e vamos em frente. Boa. Valeu, Ângelo. Brigadão aí, de coração mesmo. E recados? Vamos lá. Pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Qualquer coisa que dissemos aqui e nada tem a ver com as empresas que a gente já trabalhou ou que eventualmente estejamos trabalhando. É isso aí. E galera, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto lá, clicar no sininho. E agora também tem um esquema de superchat, né? Boa, na hora que tá saindo o vídeo... Bom, agora talvez já seja tarde, que estamos no final do vídeo. Mas em todos os próximos vídeos, se você quiser, que estiver assistindo, quer apoiar o canal, não quer patrocinar, mas quer apoiar, manda um superchat pra gente, qualquer valor, já vai ser bem bacana. Ou se você tá assistindo depois, tem também o Valeu Demais aí. Você pode clicar, doar valor, se eu não me engano, a partir de R$1 ou R$2. É isso aí, galera. Muito obrigado aí de coração. Tamo junto. Valeu, Ângelo. Valeu, boa noite. Obrigado, Angelão. Um abraço, nóis, tchau. Valeu.